Comentário expositivo do Novo Testamento. Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E não só ela. O escritor fala a respeito de toda a criação, que geme por ter que conviver com a dor, os sofrimentos e a morte, por conta das consequências do pecado. Não somente os seres humanos ficaram prejudicados diante da face de Deus, mas todas as coisas deste mundo foram afetadas, por atos sucessivos de desobediência dos filhos dos homens, contra a vontade do Criador. A própria natureza vem sofrendo recorrentes desgastes por causa das ações erradas dos homens que se rebelaram contra o governo de Deus. Há uma percepção que os furacões devastadores têm alcançado muitos povos, com a destruição de cidades e regiões. Como também as inundações, os terremotos avassaladores, bem como a mudança do clima global. Mas nós mesmos, até mesmo os filhos de Deus são afetados com tudo o que tem ocorrido neste mundo, porque o sol nasce para todos. E quem ainda estiver neste plano terreno, tem que conviver com os desgastes próprios desta dimensão da existência humana. Não só ela, mas nós mesmos. Nestas duas frases o autor faz contraste entre toda a criação e os escolhidos de Cristo, e isto fica bem patente. A diferença entre as criaturas e os remidos de Cristo é que as criaturas não têm esperança de redenção, mas os escolhidos de Cristo sabem que Cristo vem lhes buscar. Além do mais, contamos com a ajuda permanente do Consolador amado, Ele que sempre está conosco, nos dando força para vencermos os desafios que nos são impostos. Que temos as primícias do Espírito. Nos que são apenas criaturas de Deus, o Espírito Santo faz visitas esporádicas para lhes convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas nos que são remidos de Cristo, o Espírito de Deus habita, mora e faz residência permanente. Primícias nos fala dos primeiros frutos, e com isto é que se compreende que a igreja primitiva recebeu o derramamento muito forte do Espírito. Uma das forças motivadoras que faz com que o povo de Deus vença as tribulações e aflições desta vida, é a presença do Espírito Santo. Nos que fazemos parte da Igreja remida de Cristo, somos mais que privilegiados, porque não estamos sós, mas contamos com a força poderosa do Espírito de Deus, Ele que nos faz mais que vencedores. Também gememos em nós mesmos. Paulo nos faz entender que ninguém está livre dos desgastes que a vida terrena proporciona a todos os seres humanos. Nem mesmo os eleitos de Cristo estão blindados aos sofrimentos próprios desta existência terrena, ainda que os remidos sejam mais que privilegiados. Porém, se percebe um foco de esperança muito significativo no coração dos remidos pela redenção do corpo. Enquanto estivermos neste corpo terreno e material, estamos sujeitos às mesmas coisas que os demais seres humanos, porque esta dimensão da existência humana é assim mesmo. Quando olhamos para o exemplo dos heróis da fé do passado, recebemos pelo exemplo deles ânimo para continuarmos lutando, porque todos estão sujeitos às provações desta vida, esperando a adoção. Agora, os remidos de Cristo têm que conviver com as doenças, com a dor e com os sofrimentos humanos. Quando partem desta vida para a outra, o corpo volta ao pó, porque do pó foi formado e ao pó voltará, conforme está escrito.
Mas quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, todos os que dormem em Cristo ressuscitarão. É quando haverá a mudança para o corpo incorruptível, imortal. Para a igreja amada de Cristo, a participação na ressurreição de entre os mortos, bem como a transformação dos que estiverem vivos, será a prova de que somos filhos de Deus. Portanto, os filhos por adoção de Deus serão galardoados com as heranças eternas de Deus, a saber, a redenção. O maior impacto que o pecado causa no ser humano é de imediato no seu corpo físico, por isso que as enfermidades e as doenças se alastram cada vez mais fortes contra a sociedade. No entanto, com a volta de Cristo, haverá um verdadeiro resgate, ou redenção dos corpos dos salvos. Porque serão revestidos da incorruptibilidade e também serão absorvidos pela imortalidade, vencendo a morte. A ressurreição dos que já dormem em Cristo será um ato poderoso de Deus para trazer de volta o corpo dos justos à vida. Da mesma forma que, os que estiverem vivos serão transformados, mostrando que estes não provarão a morte. Esta redenção fala a respeito da vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Do nosso corpo. O corpo humano é importante para o homem essencial, porque ele é o veículo da alma e do espírito, que Deus deu a cada um daqueles que nascem sobre a terra. O conselho do Evangelho é que os servos de Cristo preservem seus corpos e cada membro deles para o dia do arrebatamento. Sem contar que o nosso corpo, quando dedicado para a glória de Deus, é o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que devemos mortificar o nosso corpo ao pecado, renunciando os desejos carnais. O Evangelho nos afirma que estamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo, e com isso, fica assegurado que iremos participar da glória e do modo de vida que Cristo tem. Para vivermos eternamente na presença de Deus, precisamos ser revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade. É a isso que se fala de redenção do nosso corpo. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista, Francisco Amâncio.